que vem a ser o canto congregacional. É importante também nós observarmos esse detalhe aqui quando estudamos sobre adoração. Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos o chamado movimento profético de música, que vem a ser isso. Alguns acreditam que é possível que se profetize através da música. E esta base, ou de onde se retira tal ideia, tal ensino, não é sem argumentação bíblica. Veja só, eu não estou dizendo que a argumentação baseada na Bíblia ela é correta, mas se procura, com base na Bíblia, estabelecer esses tipos de movimento. E esses movimentos geralmente são muito mais fortemente baseados na música, na igreja. Por exemplo, a igreja Hillsong é uma dessas marcas, ou a Jesus Culture também. Culture trabalha também bastante essa questão da ênfase na música e no profetizar a palavra por meio da música. Mas, por outro lado, igrejas tradicionais ou mais conservadoras, elas deram muita ênfase também aos cantos corais em detrimento dos cantos congregacionais. Então, nós temos dois extremos aí que precisam ser observados. Tanto uma ênfase como a outra precisam ser colocadas e avaliadas à luz da palavra de Deus. E a pergunta chave é: e onde fica o canto congregacional? Onde está o canto congregacional nas liturgias das igrejas de Cristo? Obviamente, nós temos muita ênfase aqui, ou damos muita ênfase ao canto congregacional, e talvez você não sinta tanta diferença, mas basta caminhar um pouco, ou então você não precisa nem visitar igrejas. E se você sair visitando igrejas, só aqui em Aracaju você vai encontrar uma infinidade delas. Recentemente, passando por um bairro da cidade, eu encontrei uma igreja intitulada assim, Igreja Pentecostal de Joelhos é Melhor. Era assim o nome da igreja. Então você vai encontrar todo tipo de igreja hoje, e com as suas ênfases. E, por outro lado, entre as igrejas presbiterianas existem algumas coisas estranhas. Por exemplo, uma das igrejas históricas e tradicionais da nossa denominação tem um coral de sinos. Como é que funciona isso na liturgia? Todo mundo fica parado no meio do culto e fica lá. Coro de sino. Está entendendo? Então, tanto um lado como o outro precisam ser avaliados à luz da palavra. E aqui eu peço aos irmãos que estejamos prontos para aprender com a palavra de Deus. Não é aprender com o pastor Alan, não é aprender com uma provável ideia que eu esteja trazendo e refletindo com os irmãos acerca de liturgia, não. Mas olhando na palavra de Deus e à luz da nossa própria história e herança protestante, reformada, o que é que de fato implica ou envolve no culto ao Senhor o canto, a adoração a Deus por meio do canto. Então, o salmo escolhido é o Salmo 148, para a gente começar. Vamos para lá, o Salmo 148 é o salmo que nós vamos usar aqui para a abertura do assunto. Em nossas liturgias também os irmãos estão bastante acostumados, nós utilizamos bastante, ou usamos muito o salmo para ler. Nas liturgias da nossa igreja, os salmos são lidos com frequência. E agora nós começamos a perceber que eles foram feitos para se cantar. E nós podemos usá-los também para o canto. As melodias originais se perderam, nós não temos as melodias originais, mas é possível que nós encontremos melodias adequadas e metrificações adequadas que nos possibilitem o canto também. E como é importante a gente cantar a Escritura, cantar a palavra de Deus. Então, no Salmo 148, eu peço a atenção dos irmãos, nós temos um convite para que a criação de Deus, isto nos inclui, participe de um coro de louvor, de aleluias ao Senhor. A palavra aleluia quer dizer
louvem ao Senhor, ou louvai ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então nós temos aqui o convite, já no final do saltério, para que toda a criação louve ao Senhor, dos céus, do alto dos céus, nas alturas, até a terra. Todos são convidados para que louvem o nome do Senhor. No Antigo Testamento, nós encontramos informações importantes a respeito de como o canto ele se desenvolveu na época. Nós temos os chamados levitas, que serviam ao Senhor na casa do Senhor, e este grupo de levitas era dedicado à obra de cantar no templo. Daí surge a proposta inicial do canto em coro, na igreja de Cristo, na igreja de Deus, na antiga aliança. Vamos ver as referências aqui. Marquem o Salmo 148, depois a gente vai voltar para ele, mas vamos examinar e entender aqui o assunto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 9. Capítulo 9, nós temos aqui a relação dos habitantes de Jerusalém, pós-exílio. E aqui, na relação destes do povo de Deus, você vai encontrar versículo de número 33, vejam só. No versículo de número 33, nós temos aqui a informação de que para o serviço de culto existiam cantores. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, ou seja, o serviço deles era apenas o canto, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério, no seu dever. Então, da tribo de Levi, um grupo de levitas era dedicado à obra de cantar no templo. Agora, neste mesmo livro, sigam comigo para o capítulo 25. Capítulo 25, especificamente, você tem a função destes homens. A função destes. Capítulo 25. A partir do versículo 1 ao versículo 8. Onde estavam as mulheres? Elas não cantavam, não faziam parte. Observem que este é um dado importante. Era da tribo de Levi, precisavam ser homens, eles se dedicavam ao canto no templo. Observem que naquele tempo tudo era muito mais simbólico e visual e representativo, inclusive o canto. E então, dentre os da tribo de Levi, cantores, homens foram separados para o canto. Capítulo 25, do versículo 1 ao 8. Davi, juntamente com os chefes do serviço aqui é o serviço do culto, separou para o ministério
os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Daí vem a ideia hoje de profetizar através da música. Uma vez que as profecias cessaram e que a tribo de Levi também ela já não tem a mesma função, cai por terra essa ideia de um ministério levítico e de se profetizar por música. Profetizar por dança aí já degringola tudo, porque não tem isso na Bíblia, né? Aí a confusão aumenta. Mas notem que com o passar do tempo não há mais essa ideia. A profecia musicalizada que nós temos, reunida em um livro especificamente, está no livro dos Salmos. A palavra salmo quer dizer também hinos. Mas você vai encontrar profecias por meio de músicas na Bíblia, em outras passagens, sim. Canto de Moisés, canto de Miriam. No Novo Testamento, o Magnificat, o canto de Maria, o canto de Zacarias. São profecias através da música. Quem as revelou? O Espírito Santo de Deus. Então, hoje, não existe mais a profecia por meio da música, a não ser que nós cantemos a profecia já revelada. E profetizar cantando em línguas, pior ainda. Isso é uma confusão terrível mesmo. Não sei se você já viu algo dessa forma, mas existe. O cara canta em línguas e ninguém entende nada. Então você tem aí a missão destes homens, profetizarem com harpas, final do versículo 1, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romantiezer, Josbe, Casa, Malote, Roti e Maaziote. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Notem que a especificação dos nomes era importante. Estes homens foram separados e escalados para esta função. Todos estes, versículo 6, estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor. Então, eles tiveram uma função específica, dirigir o canto na casa do Senhor. Com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Então havia uma escola mesmo. Era uma família, ou famílias separadas para esta função específica, mestres e discípulos submissos a seus pais, aprendendo como dirigir o canto na casa de Deus. Na liturgia da Antiga Aliança, você tinha a presença dos sacerdotes e dos homens. Os sacerdotes em um local específico, os levitas também ali apresentados, os homens, as mulheres ficavam fora deste momento, apenas acompanhando, mais distantes. Então, era uma liturgia fortemente predominantemente masculina. Notem que esta é uma informação também que precisa ser observada. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque estes homens eram dedicados à obra de cantar no templo. Com a vinda de Jesus Cristo, cuja pessoa e obra foram pré-anunciadas no Antigo Testamento, esta adoração no templo foi substituída pela adoração na igreja. E aí agora nós vamos ver como é que isto se processou. Vamos para João capítulo 2. João capítulo 2, apenas uma informação aqui profética, importante para a gente entender como é que essa transição ela iria acontecer. João capítulo 2...
versículo 13 em diante. João, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Eu não sei se você já procurou entender a dimensão do templo de Herodes naquele período. Era imenso. Então, às vezes a gente pensa que eles estavam assim, como se estivessem dentro aqui do local de pública adoração naquele período. Não, o templo era imenso. Ele era muito grande. E alguns compartimentos, eles estavam sendo utilizados para esse tipo de atividade, mas não era permitida. E aí Jesus encontra no templo estes homens vendendo bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados lá. Ele faz uma zorrague de cordas, versículo 15, um chicote, e ele expulsa todos do templo, bem como também os animais, as ovelhas e os bois. Ele derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Observem que é então um cumprimento profético da atitude de Jesus ao que haveria de vir. Jesus lhes respondeu, ou versículo 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Olhem só a resposta de Jesus. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus estava falando que chegaria um momento em que tudo aquilo que aconteceu no passado, tabernáculo, templo, iria se cumprir nele. De forma que quando Jesus fala a respeito da sua vida, morte e ressurreição, da sua obra redentora, ele também estava falando, e outras passagens do Novo Testamento comprovarão isto, que mais adiante, as testemunhas que o viram ressurgir dos mortos ao 3º dia, contemplariam a finalização da era dos judeus e o começo de uma nova era universal, católica da igreja, ou seja, o povo de Deus de Jerusalém, Judeia, Samaria, alcançaria os confins da terra. Ano 70, o templo é destruído. Tudo aquilo que o templo significava cessou. Nenhum sacrifício mais foi realizado. O ministério levítico, portanto, acabou. Uma nova era foi inaugurada. E então, a partir daí, o que é que nós começamos a perceber? Qual o ensino do Novo Testamento? Isso é importante também para a nossa continuidade na compreensão da importância do canto na igreja e como a gente deve entender tudo isso. Vejam comigo 1 Coríntios capítulo 3. Eu estou procurando explicar com bastante detalhe para você entender por que nós, então, adoramos assim, não inovamos ou não adotamos aquilo que é da moda. Isso é importante. Então, 1 Coríntios capítulo 3, quando você chega no versículo 16 e 17, observem o que o apóstolo então agora vai falar. Quais as associações ele vai fazer em suas cartas quando ele se dirige à igreja de Deus, ao povo de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Do complexo templo, imenso, glorioso, pomposo, para o simples, mas significativo. O templo, então, apontaria para a obra de Cristo, redimindo um povo para si e edificando para si uma igreja.
O templo agora não seria mais representado pelas paredes, por todo o cerimonial, por todo o ritual que acontecia, mas agora o templo seria identificado quando cristãos vissem uns aos outros e entendessem que estes em Cristo são o santuário do Espírito de Deus. De modo que, irmãos, quando nós tomamos passagens como aquela que diz, uma vez aplicada à disciplina bíblica, não queremos dizer com isso que ela não tem também ampliações para a vida comum da igreja, de adoração, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também estarei. A ideia é, onde então o povo de Deus se reunisse, ali estaria o templo. O templo, a casa de Deus, sois vós. Então, já falei isso mais de uma vez para os irmãos. A igreja de Cristo hoje não pode se prender àquilo que diz respeito ao seu patrimônio físico. Paredes, bancos, púlpitos, salas, móveis, utensílios são importantes para que o mais importante se reúna. Mas quando a igreja sai daqui e se reúne lá fora, ou na praça, ou na praia, ou na beira do rio, ou em qualquer outro lugar, e em meio à perseguição, até mesmo nos antros da terra, isso não quer dizer que a igreja deixou de existir. Ela sempre estará lá, onde o povo de Deus se reúne, porque o santuário do Espírito de Deus sois vós. Segundo aos Coríntios, agora capítulo 6, vejam que em outra carta o apóstolo Paulo vai fazer a mesma relação. São passagens que os irmãos conhecem. Eu apenas estou reforçando esse ensino. Segundo aos Coríntios 6, vejam o versículo 16. Quando trata a respeito do jugo desigual com os incrédulos, observem que em 2 aos Coríntios 6, versículo 16, na argumentação apostólica, o apóstolo vai dizer então que os crentes são o santuário de Deus. Versículo 16 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, observem que a ligação aqui, ela é questionada quando o santuário de Deus procura associação com os ídolos. Lembrem da imagem no passado. O que foi que Nabucodonosor fez quando tomou Jerusalém? Profanou o santuário de Deus, colocando imagens e ídolos da Babilônia, saqueando os utensílios do templo. O que foi que outros reis fizeram quando tomaram Jerusalém? Mais adiante, Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco dentro do templo, profanando o santuário de Deus. Aquela imagem, portanto, apontava para algo maior, ainda que reduzido à simplicidade da pessoa humana, comparada a uma grande construção, que quando nós nos associamos com os incrédulos, nós estamos então profanando o santuário de Deus. Isso envolve aqui não somente aspectos da nossa vida relacional, mas também no que diz respeito à nossa adoração. Quando nós incluímos na adoração a Deus elementos não autorizados por Ele, o que fazemos? Profanamos o culto. Trazemos ídolos para a casa de Deus. Isso não pode ser aceito. Vejam só, às vezes nós, como reformados, nos orgulhamos porque não temos imagens nos templos, não temos sacerdote, não adoramos, nos curvamos a imagens de escultura, mas facilmente adoramos homens.
idolatramos líderes. Nós profanamos o culto a Deus, por exemplo, quando nós dizemos assim: eu só vou para a igreja quando o pastor fulano de tal está, quando ele não está, eu não vou. E você vem para a igreja para ouvir o pastor fulano de tal, ou você vem para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Percebem? Qualquer inclusão de algo não autorizado por Deus na adoração se configura então essa ligação que não pode existir entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Agora, outra passagem para a gente caminhar para as aplicações. Efésios, outra carta escrita por Paulo, capítulo 2. Vocês estão percebendo então que o que ocorre no Antigo Testamento vai então lançando, vai apontar para o Novo Testamento. E quando a luz do Evangelho brilha sobre tudo aquilo que era sombra, percebam que o complexo se torna simples. O grandioso se reduz a algo muito singelo, porém mais poderoso. Se você toma a carta aos Hebreus, você vai entender perfeitamente isto, quando o apóstolo vai explicando, o escritor vai explicando, como tudo aquilo que era feito no passado, os sacrifícios, o sacerdócio e toda aquela elaboração litúrgica, ela se tornou velha e caduca quando Cristo veio e cumpriu perfeitamente a obra da nossa salvação. Então, Efésios 2, agora nós temos a seguinte passagem, do versículo de número 19 até o versículo 22. Eu queria que vocês lessem comigo, Efésios 2, de 19 a 22. Vamos ler? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que, por meio do fundamento dos apóstolos e profetas, tendo a pedra de fundação, que é Cristo Jesus, nós crescemos para santuário dedicado ao Senhor. Então, o templo, hoje, se resume à igreja de Deus, à igreja de Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer que em Cristo nós somos como pedras que vivem na construção desse glorioso edifício. Nós então estamos sendo edificados para a glória dele, para o louvor da glória dele. Muito bem, então o que é que nós notamos aqui com estas passagens e esta breve comparação? O templo do Antigo Testamento e a sua adoração foi substituído pela igreja como o templo de Deus. Então, nós não vamos encontrar nenhuma indicação no Novo Testamento ou nos registros da história cristã de que o povo de Deus ele torna novamente a realizar aquilo que caducou em Cristo Jesus, como o templo do Antigo Testamento, por exemplo. Então, você não vai encontrar, depois deste tempo, e aí você é livre para concordar ou não com o que eu estou dizendo, mas você precisa honestamente pesquisar assim como eu precisei pesquisar. Você não vai encontrar nenhuma evidência na história de que foi levantado então um ministério levítico com um coral à parte, onde o povo então volta a ser apenas espectador na adoração. Você não tem evidência disso nos primeiros séculos da era cristã. Mas aí vem a Idade Média. Durante a Idade Média, o que é que aconteceu? À medida que a adoração foi mais e mais removida da participação congregacional, novamente o sacerdócio, ele vem à tona, o padre é chamado até hoje de sacerdote, e novamente um coro de sacerdotes cantava em latim, enquanto o povo apenas olhava, não entendia nada, não acompanhava nada. É diferente do que nós vimos domingo passado. Em nossa liturgia, inclui-se o canto coral, sim,
Mas o canto coral, ele não é uma condição sine qua non para que o culto aconteça. Você adora a Deus agora pela manhã, onde está o coral? Você percebe que a gente às vezes dá mais importância ao culto da noite? Culto é culto, gente. Mas por que não está aqui? Porque não é condição sine qua non, não é elemento de culto. Pode existir e acontecer ou não. Mas o que é que nós vimos domingo à noite? E que foi extremamente importante e didático, eu até acredito. A liturgia se processou, todas as suas partes, houve a participação do canto coral, e no final, coral, que seria algo mais específico, com o grande coral, cantou finalmente. E você percebe então como é importante a participação da igreja no louvor a Deus. Mas a Idade Média, ela retira tudo isso. E aí você encontra então um retorno àquilo que havia cessado em Cristo. E o que é que a Reforma Protestante então fez? Isso aqui também é um detalhe crucial para você entender por que nós adoramos dessa forma. A Reforma Protestante, ela retorna com a prática do canto congregacional. A Reforma Protestante providenciou não somente catecismos para ensinar os crentes, mas inários para que os crentes cantassem louvores a Deus em sua própria língua. A Reforma Protestante não só trouxe a Bíblia traduzida para a língua do povo, mas também salmos e hinos para que o povo cantasse a Deus. Lutero, ele falava sempre, ele exigia bastante da igreja o canto de uma forma dedicada, de uma forma preparada para o louvor a Deus. Calvino, em Genebra, teve a preocupação de produzir um saltério que se espalhou por toda a Europa. E até os seus críticos diziam, estas são as valsas de Calvino, as valsinhas de Calvino. Era uma preocupação para que se cantasse a Deus louvores na própria língua. Agora, percebam que a preocupação deles em cantar envolvia também a qualidade do canto. Então, às vezes, nós encontramos hinos que eles possuem uma melodia difícil ou uma letra inadequada. É um desafio da igreja, portanto, oferecer algo para que a igreja de Cristo cante bem, melodicamente, harmoniosamente, vibrantemente, para a glória de Deus. Isso é um dever nosso. Então, o que é que nós encontramos? O resgate na Reforma Protestante daquilo que na Idade Média Roma tentou novamente sufocar. O povo então tornou a cantar louvores a Deus. Imaginem a igreja cantando Castelo Forte. A igreja cantando salmos como este que nós estamos entoando aqui. A igreja ainda hoje utilizando-se dos hinos da nossa história e de uma juventude hoje comprometida com a Bíblia e que tem produzido bons cânticos doutrinariamente consistentes para a exaltação do nome de Cristo. Nós não podemos, irmãos, cantar qualquer coisa. Nós precisamos cantar o que cremos e o que exalta o nosso Senhor. Então, em nossas congregações hoje, irmãos, a ênfase deveria ser muito mais, não naquilo que os homens eles gostam de ver, mas naquilo que nós devemos fazer para a glória de Deus, da maneira correta, da maneira certa. Então, a primeira pergunta que nós devemos responder quando as pessoas questionam, onde está então o coral da igreja? A resposta mais consistente é, nos bancos da igreja. Esse é o principal e maior coro da igreja. Aí vocês agora voltam comigo para o Salmo 148 para a gente fechar, e notem que se uma vez que a Bíblia diz que a congregação inteira é o coral, a nossa primeira preocupação, as implicações práticas disso são as seguintes. Primeira delas, deveríamos ter práticas de coral em nossos lares. Durante a adoração pessoal e familiar, nós deveríamos ensaiar os hinos, os cânticos, os salmos que estão sendo ensinados também, com as nossas famílias, para que quando chegássemos aqui, cantássemos todos juntos de uma maneira bem feita. Observem, irmãos, que isto é muito importante. Durante uma reunião de oração,
Durante um culto doméstico, nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos a cantar. É o momento onde a gente pode interromper uma oração, interromper uma leitura e interromper um canto. Olha, você está desafinando aqui, não é assim. É dessa forma, é desse jeito. Às vezes, nós nos corrigimos quando estamos fazendo isso, e é importante. Segunda consideração, ou segunda implicação prática, deveríamos usar melodias de fácil aprendizado, fáceis de cantar, por pessoas de todas as idades na congregação. Isso aí é crucial. Veja o Salmo 148, a parte que diz, versículos 12 e 13, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Então, a melodia deve ser fácil de aprender, fácil de cantar. A gente não deve se contentar apenas com leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, né? Vai partindo daí para melodias um pouco mais difíceis, mais elaboradas. Mas, por exemplo, você vê o coro Perfeito Louvor, você precisa colocar melodias aprendíveis e ensináveis e fáceis de cantar, porque se você coloca uma melodia mais difícil, as crianças não vão conseguir uma performance de um coro jovem ou de um coro de adultos. Passa por isso. A compreensão, o cuidado que regentes, que mestres da música precisam ter. Nós temos aqui o grupo de música, também precisamos. Por exemplo, sei que nessa vida não tenho riqueza, sei que lá na glória... Eu quase que saio daqui correndo. Porque estava muito rápido, talvez o jovem vai, mas o mais velho não consegue. Veja, gente, eu não estou colocando aqui como algo... eu estou ensinando a vocês e a mim também. Não tem uma cadência? Sei que nessa vida não tenho riqueza, sei que lá na glória tem uma mansão. Não é? Aí parecia que eu estava num salão do western, né? É ensinável, aprendível, porque todas as idades na congregação precisam aprender, cantar, porque moços e velhos, moças e moços, velhos e crianças, são convidados para louvarem o nome do Senhor. Terceira implicação prática, terceira e última, deveríamos lembrar que Deus está escutando o seu coral, isto é, a congregação. Lembrem-se, a principal responsável pelo canto na igreja é a congregação. Onde está o coral? Nos bancos. O coral, ou corais, ou a prática coral, ela pode existir nas igrejas de Cristo? É possível? Nós temos. Eu acredito que este é o coral mais antigo da cidade. Verdade. Mas lembrem-se, não é condição sine qua non que o culto aconteça com a presença do coral. Mas ele precisa ocorrer, sim, e vai sempre ocorrer quando o grande coral está presente. Se soma, é algo bom. Se participa, a igreja também participa. Mas notem que esta importância ela é dada prioritariamente para o ensino e aprendizado de todas as idades na igreja, para o louvor do nome de Deus. Então, deveríamos lembrar, essa é a terceira e última implicação, que Deus está escutando o seu coral, isto é, a sua igreja. Ele deve se agradar em receber o nosso louvor, tanto quanto nós em ouvir os seus louvores sendo cantados. Vejam que quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 5, se não me falha a memória, 1 de Pedro 2, versículo de número 5, diz, também vós mesmos, chegando-vos para ele, versículo 4, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando você
estiver louvando a Deus através do canto, lembre-se disso. Deus está escutando o seu povo, a sua congregação, o seu coral. Salmo 8 nos lembra: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, suscitaste perfeito louvor. Quando a igreja está reunida e as crianças crescem ouvindo o povo de Deus louvando ao Senhor, elas vão aprendendo. Você começa a ver a criancinha balbuciando ainda. Ela não consegue ainda formar as palavrinhas, mas com o passar do tempo ela começa a cantar. E como é lindo a gente ouvir isso no meio da igreja, por isso que os filhos não podem ser retirados deste momento, que é o momento do aprendizado. De acordo com a sua limitação e idade, vai crescendo, se fortalecendo e amadurecendo na presença do Senhor. Nós precisamos então considerar isto, irmãos, quando o assunto é adoração. E finalizo então com as seguintes perguntas: como é que nós consideramos a Deus como espectador da sua adoração? Quando você tem essa consciência de que Deus está assistindo o seu povo adorando, como é que isto afeta a sua forma de cantar? Como é que você canta? Segunda pergunta é: como durante a semana o seu lar pode se tornar um ambiente para a prática coral, ou seja, o canto? Porque você também deve se preparar para, reunindo-se com a igreja, atender o chamado do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes nós pensamos, é difícil. Alguns cânticos, eles são tão difíceis que nós não conseguimos cantar. A igreja não consegue acompanhar. Eu entendo que realmente existem cânticos difíceis, mas nós temos aprendido bastante e podemos aprender mais se nós nos esforçamos e nos dedicamos também entendendo que estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor.